Olá, turma, como vão? Eu espero que estejam todos bem. Dando andamento ao conteúdo programático da nossa disciplina DIR 543, ou Títulos de Crédito, hoje eu quero entrar na discussão da desmaterialização dos títulos de crédito, ou seja, do esvaziamento daquela característica da cartularidade. E para falar sobre isso, eu gosto de expor a situação por dois caminhos. Por um lado, falando da evolução jurisprudencial e da prática comercial que levou ao fenômeno do protesto do boleto bancário como sendo uma duplicata virtual ou digital ou eletrônica. Então você tem essa construção que foi feita na prática e com reconhecimento jurisprudencial posterior, inclusive negando a jurisprudência até então existente. E por outro lado, você tem mais recentemente uma positivação de títulos que não estariam sujeitos àquela característica da cartularidade em razão da digitalização das relações em geral. Então, de novo, por um lado, uma evolução da prática e, por outro, uma legislação pensada previamente. E aqui eu vou mencionar a legislação que trata da figura da duplicata escritural. Esse vídeo é para tratar daquele primeiro caminho, o caminho a que chegou a jurisprudência e a prática sem uma construção específica da legislação. Do que eu estou falando? Bom, para que nós possamos avançar e entender o que será exposto agora, nós temos que já ter alguma noção do que seja na duplicata o protesto por indicação e o aceite presumido. Caso você não esteja familiarizado com essas duas figuras, eu recomendo o vídeo que já foi disponibilizado no ambiente virtual da disciplina e que trata dessas duas figuras. Pois bem, a duplicata, embora resultante de uma legislação da década de 60, é um título que previa que fosse remetido pelo sacador ao sacado. Então ele deveria ser enviado. E na medida em que ele deveria ser enviado, isso abria a possibilidade de que o sacado não devolvesse o título. Ao invés de simplesmente negar o aceite, ele poderia não devolver o título. O que fazer nesse caso? A legislação, já específica da duplicata, previu o protesto por indicação, que depois teria previsão também na Lei de Protestos, a Lei 9492 de 1997. E em que consiste o protesto por indicação? Em um protesto que é feito sem a entrega da cártula, sem a apresentação da cártula ao cartório, mediante meras indicações ou dados fornecidos pelo portador do título acerca das informações referentes ao título. Isso são as indicações. Esse o protesto por indicação. Mas vejam, o protesto por indicação naquele contexto da duplicata era possível e era previsto para uma eventualidade específica da duplicata, qual seja a hipótese em que o título foi remetido para o aceite do sacado e não foi restituído. Como o envio estava previsto na lei, quer dizer, o título tinha que ser enviado, a lei previa também a solução para a sua retenção, o protesto sem apresentação do título. Fixado isso, vamos avançar no seguinte. Na prática, os bancos, a quem em grande parte das vezes competia o trabalho de realizar a cobrança em favor dos empresários sacadores, eles não enviavam, e nem o sacador enviava,
uma duplicata para que o sacado a aceitasse. O que era feito na prática e o que ainda é feito na prática? Era e é enviado um boleto. E um boleto não tem os requisitos de um título de crédito. Mesmo se você for olhar nos requisitos que o Código Civil estabelece para títulos atípicos, o boleto não preenche esses requisitos. Então, o boleto bancário, aquele que vem inclusive com o código de barras para você realizar o pagamento, imagino que agora teremos isso com o PIC também, o boleto bancário era enviado e não uma duplicata. Pois bem, a jurisprudência era já estabelecida no sentido de que não é possível ou não seria possível protesto por indicação se não tivesse havido o envio e a retenção da duplicata. Eu vou colocar aqui na tela uma imagem de uma ementa do que era o entendimento jurisprudencial já consolidado. Confiram comigo aí, recurso especial número 827.856 de Santa Catarina. Ementa 1. A retenção da duplicata remetida para aceite é conditio sine qua non exigida pelo artigo 13, parágrafo 1º da Lei 5.474/68, que é a Lei das Duplicatas, a fim de que haja o protesto por indicação, não sendo admissível protesto por indicação de boletos bancários. Julgados como esse, ementas como essa, você encontrava não só no próprio Superior Tribunal de Justiça e em outros recursos especiais, como também nos tribunais de justiça dos estados. Você poderia encontrar, e pode ainda, se fizer uma pesquisa da jurisprudência retroativa, decisões nesse sentido. Aqui em Belo Horizonte, o Jean Carlos, que assim, eu nunca trabalhei com ele ao mesmo tempo na mesma escola, mas ele é um colega estudioso do direito empresarial e, se não me engano, a dissertação de mestrado dele, que depois foi publicada, tratava justamente disso. Eu acho que a ilegitimidade do boleto bancário, eu vou colocar a capa do livro aqui, e era justamente isso, a argumentação indicando o porquê o protesto de boleto não era admissível. O protesto por indicação de boleto não era admissível. E isso funcionou desse jeito por um bom tempo. Até que, em um recurso especial de número 1.024.691 do Paraná, relatado pela ministra Nancy Andrighi, nesse recurso especial e nos embargos de divergência que dele decorreram, estabeleceu-se um novo entendimento em torno da possibilidade do protesto de boletos bancários. E o que foi que aconteceu aí? Deixa eu falar um pouquinho agora sobre esse caso, sobre esse recurso especial. A história é basicamente o seguinte: em âmbito de uma execução, os embargos, ou seja, a defesa do devedor, foram no sentido de que a execução não poderia acontecer porque não existia título executivo que embasasse aquela execução. O título executivo alegado seria uma duplicata virtual. E, na verdade, o devedor, que não negava a dívida, não negava ter recebido a mercadoria, alegava simplesmente que boletos não poderiam ser protestados e não poderiam servir de base para uma execução. Uma defesa, gente, que estava de acordo com a jurisprudência até então existente, como eu acabei de indicar aqui para vocês. Mas nesse caso, a relatora votou com a concordância unânime dos demais ministros que votaram naquela deliberação, naquela decisão, ao chegar ao acórdão, votaram no sentido de que o protesto de boletos bancários,
que refletiriam em tese uma duplicata que não foi emitida era plenamente cabível. Vejam, por que duplicata no meio da história? Porque a duplicata tinha um instituto que permitia o protesto sem apresentar o título, que é o protesto por indicação, e um outro instituto que permitia executar o título sem a assinatura do sacado, que é ou que era o aceite presumido. Então, esses dois institutos na duplicata, uma lei da década de 60, que obviamente não previu o que aconteceria em termos de evolução tecnológica e digitalização das relações, mas previu esses dois institutos, então a jurisprudência entendeu que ali havia sim uma previsão que possibilitava o protesto do mero boleto sem a necessidade da emissão da duplicata. Eu vou tomar a liberdade aqui de colocar na tela fragmentos do acórdão nesse recurso especial para que nós possamos ver com mais clareza os fundamentos da decisão. A começar pela ementa: execução de título extrajudicial, duplicata virtual, protesto por indicação, boleto bancário acompanhado do comprovante de recebimento das mercadorias, desnecessidade de exibição judicial do título de crédito original. Aqui, gente, antes de avançar, eu vejo essa construção não como uma duplicata virtual, mas como uma tentativa de aplicar rigores do direito cambial a uma situação em que não chegou a haver título de crédito, porque essa duplicata não foi emitida. Nunca existiu essa duplicata. Apenas foi enviado um boleto e aí o argumento é esse boleto é com base em uma duplicata. Qual duplicata? Qual o número da duplicata? Mas voltando à ementa. As duplicatas virtuais, emitidas e recebidas por meio magnético ou de gravação eletrônica, podem ser protestadas por mera indicação, de modo que a exibição do título não é imprescindível para o ajuizamento da execução judicial. Lei 9.492 de 97, que é a lei de protesto. Os boletos de cobrança bancária vinculados ao título virtual, devidamente acompanhados dos instrumentos de protesto por indicação e dos comprovantes de entrega da mercadoria ou da prestação dos serviços, suprem a ausência física do título cambiário eletrônico e constituem, em princípio, títulos executivos extrajudiciais. 3. Recurso especial a que se nega provimento. Então vejam bem, aqui entendeu-se que não precisaria ser apresentado o título para execução e o protesto por indicação não pressuporia a remessa com retenção da duplicata. Ah, Cláudio, mas qual que é o fundamento legal para esse entendimento? Eu vou voltar ao acórdão para indicar o que lá está escrito. Vejam só. Primeiro, estabelece-se que o princípio da cartularidade está mesmo sofrendo uma alteração, uma evolução, e que é exatamente o caso aqui. Vejam só, princípio da cartularidade que condiciona o exercício dos direitos exarados em um título de crédito à sua devida posse, vem sofrendo cada vez mais a influência da informática. A praxe mercantil aliou-se ao desenvolvimento da tecnologia e desmaterializou a duplicata, transformando-a em registros eletromagnéticos transmitidos por computador pelo comerciante ao banco. O banco, a seu turno, faz a cobrança mediante expedição de simples aviso ao devedor, os chamados boletos, de tal sorte que o título em si, na sua expressão de cártula, somente vai surgir se o devedor se mostrar inadimplente. Então, nessa parte do acórdão, já há a menção de como as coisas vinham funcionando
e de que na prática normalmente não havia a emissão da duplicata. E o que foi dito aqui, só haveria na prática essa emissão se houvesse algum problema. Mas aqui nós estamos falando de uma hipótese em que já não vai mais haver emissão. Continuando. Os usos e costumes desempenham uma relevante função na demarcação no direito comercial. Atualmente, os hábitos mercantis não exigem a concretização das duplicatas, ou seja, a apresentação da carta impressa em papel e seu encaminhamento ao sacado. É fundamental, portanto, considerar essa peculiaridade para a análise desse recurso especial, a fim de que seja alcançada solução capaz de adaptar a jurisprudência à realidade produzida pela introdução da informática na praxe mercantil, sem, contudo, desprezar os princípios gerais do direito ou violar alguma prerrogativa das partes. Diante dessas considerações, não causa espécie que na relação comercial estabelecida entre as partes não tenha sido constatada a existência física do título. O legislador, atento às alterações das práticas comerciais, regulamentou os chamados títulos virtuais na Lei 9.492 de 97, que em seu artigo permite as indicações a protesto das duplicatas mercantis e de prestação de serviço por meio magnético ou de gravação eletrônica de dados, que é o protesto por indicação. O artigo 22, parágrafo único da mesma lei, dispensa a transcrição literal do título ou documento de dívida nas hipóteses em que o tabelião de protesto conservar em seus arquivos gravação eletrônica da imagem, cópia reprográfica ou micrográfica do título ou documento de dívida. Mas aqui, gente, essa última parte, nós estamos falando de título que foi apresentado. E aí houve a cópia, a microfilmagem do título. Não é exatamente o caso. E outra coisa, embora o artigo 8º traga previsão do protesto por indicação, a lei de protesto menciona muito especificamente, no parágrafo 3º do artigo 21, que o protesto da duplicata por indicação é na hipótese de envio com retenção. Dê uma olhada, ó. Quando o sacador retiver a letra de câmbio ou a duplicata enviada para aceite e não proceder à devolução dentro do prazo legal, o protesto poderá ser baseado na segunda via da letra de câmbio, se for letra de câmbio, ou nas indicações da duplicata. Então, a despeito do que tivesse dito o artigo 8º, você tem uma regra específica sobre o protesto por indicação da duplicata e que previa o pré-requisito do envio e retenção. Mas, a despeito de podermos indicar algumas incongruências na argumentação da relatora e que foi aprovada por unanimidade, virou o texto do acórdão, a despeito disso, o certo é que depois do julgamento desse recurso especial, você tinha uma decisão que reconhecia a transformação ou a incidência de regras cambiais sobre uma obrigação que não necessariamente seria cambial. Como assim, Cláudio? Ué, você vai e compra numa loja. A loja te manda um boleto. Você não paga. A relação seria mais especificamente, do ponto de vista de direito, uma relação de consumo. Você não assinou título de crédito nenhum. Ainda assim, o tratamento que a lei estabeleceu para a duplicata acabaria sendo aplicado a você, caso o credor quisesse realizar o protesto em cima de um boleto e depois providenciar a execução. O que é isso? É um aumento da segurança do crédito, portanto, é uma regra boa para os empresários credores, principalmente, que vai incidir agora, independentemente de nova legislação, e transformando em regramento cambial ou fazendo incidir os rigores do regramento cambial sobre uma relação em que não havia título de crédito algum, em que não houve nem manifestação concordando com isso. Recebeu a mercadoria?
Tem comprovante de entrega da mercadoria? Protestou, no caso não mais o título, mas o boleto, então o credor pode executar. É a lógica do aceite presumido, aplicada a uma situação em que o título de crédito não existe. Soma-se protesto por indicação, aceite presumido, e aí está construída jurisprudencialmente a duplicata virtual da jurisprudência, da prática. Logicamente que esse recurso especial que eu mencionei aqui, ele foi contrário ao que já havia de jurisprudência já estabelecida e que exigia como requisito para o protesto por indicação a retenção da duplicata enviada. Por esse motivo, ainda coube o recurso de embargos de divergência, que finalmente cristalizou esse entendimento do recurso especial e mudou de uma vez por todas a jurisprudência em torno do protesto de boletos bancários, que passou a ser amplamente admitido não só o protesto, mas a execução. Pô, mas Cláudio, boleto não é título executivo extrajudicial? Não, não é. Mas a construção entendeu que o boleto, na verdade, não era um boleto. Era uma duplicata que não chegou a ser emitida, não chegou a ser enviada, não chegou a ser retida. Repita a minha interpretação disso aí. Não é duplicata coisa nenhuma. É uma construção para aplicar regras de direito cambial a relações obrigacionais em que não haveria direito cambial algum, em favor dos comerciantes, dos credores, em favor da segurança do crédito. E aí eu deixo a você avaliar se essa é uma evolução vantajosa ou não. Para quem trata mais com o direito do consumidor, possivelmente o entendimento será de que é um abuso que pode ser procedido em razão desse regramento, porque o credor pode protestar sem título nenhum, só com a suposta duplicata virtual, que no final das contas acaba sendo boleto. Deixa eu voltar só para fechar nos embargos de divergência que mantiveram o entendimento do recurso especial. O relator, no acórdão, mencionou os dispositivos da lei de protesto, mencionou os dispositivos da lei das duplicatas e entendeu que ali havia sim previsão de dispositivos que autorizariam a duplicata virtual. Essa não é a duplicata escritural prevista em lei própria, com um regramento que só foi produzido pelo legislador depois de uma boa reflexão. Não é. Essa é a construção que permitiu a aplicação de regras de direito cambial a hipóteses em que não havia título de crédito. Então, gente, quando vocês encontrarem por aí a expressão duplicata virtual, na maior parte das vezes, vai se referir a isso. Duplicata escritural é a da legislação específica e que eu vou tratar em um outro material a ser disponibilizado no ambiente virtual da disciplina. Aqui eu apresentei um histórico de como evoluiu na jurisprudência essa noção de duplicata virtual. Fico por aqui, amigos. Obrigado pela atenção e espero que possamos nos encontrar num próximo vídeo de desenvolvimento do nosso conteúdo programático. Um abraço e até lá!